Fala, Taubaté, Rogério Salva-Vidas aqui, junto para essa grande palavra de Deus. Vou pegar meu óculos aqui porque eu já não estou enxergando muito bem, mas estamos firmes na fé. Hoje nós vamos falar de cura. O que Deus ele opera através dos seus profetas. Depois que recebem o poder, ele envia os seus profetas. E hoje nós vamos falar de Atos Apóstolos, mais uma pregação aí de Atos Apóstolos, aonde Deus ele entra para poder fazer o milagre, para que as pessoas vejam com os seus próprios olhos. Muitas pessoas hoje, eles não acreditam em milagre. Muitas pessoas hoje não acreditam na promessa de Deus. Muitas pessoas não acreditam no que Deus pode fazer. Mas hoje, a palavra ela nos direciona a algo que é inusitado, é algo que é fora das limitações do nosso entendimento. É algo que vem ao nosso coração para esse entendimento, para poder falar assim, peraí, como que acontece isso? Como que acontece isso? E hoje eu ouvi uma mensagem, uma palavra, uma frase que falava, por que que Deus permite isso? Então é um mistério, porque Deus ele permite todas as coisas. Só que não toque na alma daqueles que são os seus escolhidos. Então, hoje, Deus fala através dessa palavra. O primeiro milagre, depois da vinda do Espírito Santo, em Atos Apóstolos, Jesus já tinha feito outros milagres, mas hoje, quem faz o milagre através do poder do Espírito Santo é Pedro e João. Então a palavra diz assim, mas antes disso eu peço para vocês orar assim, a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs, é mal que tu me oferece, bebe tu mesmo o teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs, é mal que tu me oferece, bebe tu mesmo o teu veneno. Uma oração aonde expulsamos tudo o que é mal, tudo o que vem a ser barreira, tudo o que vem a ser sinal de queda e nos atrapalhar na nossa direção. E agora rezamos assim também, São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelas virtudes. Olha só para você ver como o inimigo é astuto. Olha só para você ver. Quando a gente começa a orar, é um combate atrás do outro. É um combate atrás do outro. E não está sendo fácil esse combate. Parece que algo está nos impedindo de nos continuarmos na nossa direção. É muito difícil a gente entender isso. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os inimigos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Que Deus possa estar na frente, que Jesus possa estar abrindo as portas,
que o Espírito Santo possa entrar e fazer morada em nosso coração, para que a glória seja alcançada em nome de Jesus. O combate é constante e nós sabemos disso. Mas Deus, Ele está, porque foi Ele que morreu por nós na cruz. Então, Ele está na frente de todas as coisas. A palavra diz assim, em nome de Jesus. Atos Apóstolos. Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 da tarde. Neste momento, traziam lá um homem coxo de nascença, que todos os dias era colocado na porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrarem no templo, o homem pediu uma esmola. Pedro, com João, olhou bem para ele e disse: olha para nós. O homem ficou olhando para eles, esperando receber alguma coisa. Pedro então disse: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, Pedro levantou na mesma hora. Os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Ele saltou, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. Reconheceram então que era ele que pedia a esmola, sentado à porta formosa do templo, e ficaram cheios de assombro e de admiração pelo que lhe acontecera. Essas são as palavras da salvação. Senhor, Deus Pai de misericórdia, o Senhor sabe que o combate está sendo grande, Senhor Jesus. Mas eu creio que o Senhor tem alcançado muitas almas. Muitas pessoas que hoje podem estar na mesma situação desse homem, desse coxo, pedindo esmola. Muitas pessoas estão nas mesmas situações que essa pessoa, pedindo esmola. Mas eu sei que o Senhor, com a tua graça e com a tua misericórdia, o Senhor nos mostrará o caminho verdadeiro dessa graça. Tudo isso eu lhe entrego, Senhor Jesus, nessa noite, para a tua glória. Que o Senhor seja sempre glorificado e que as suas testemunhas sejam eternas, em nome de Jesus. A segunda pregação de Pedro, o primeiro milagre em Atos Apóstolos, e a direção é o aleijado à porta da Formosa. Um milagre de cura registrado nesse livro, aonde os apóstolos receberam o poder, receberam a unção de Deus em Pentecoste, aonde eles estavam todos em oração, e de repente línguas de fogos invadem aquele lugar. Depois da ordem de Jesus assunto ao céu, a hora que Jesus ele sobe ao céu e anuncia que não era para sair
No Monte das Oliveiras ele pede para o povo descer, mas não era para sair de Jerusalém. É uma pregação que todo mundo conhece, é uma pregação que fala do poder do Espírito Santo, uma pregação que toca ao nosso coração através da palavra, mas precisamos entender o porquê de tudo isso. Quer receber graça? Quer receber milagre? Quer receber cura? Entenda que somente Jesus ele pode te dar essa cura. Somente Jesus pode te dar esse milagre. Somente Jesus pode tocar nas suas feridas e curar. É Ele, não vai deixar cicatriz. Ele cura, porque a obra dele é completa, não é pela metade. Os discípulos já haviam realizado vários milagres antes, quando caminhava junto com Jesus, ou às vezes eram enviados por Jesus. Alguns não conseguiam realizar as curas. Jesus advertia: até quando eu vou estar no meio de vós? Só que eles não entendiam ainda, ou melhor, eles ainda não tinham recebido o poder vindo do alto. Mas após o derramamento do Espírito Santo, após Pentecoste, após o poder descido do céu como línguas de fogo, e Pedro anunciando a tua palavra, falando, aquele povo já não está mais embriagado, aquele povo não bebeu vinho, aquele povo estava em oração, mas ele adverte aquele povo: ei, atenção, preste atenção. E hoje Jesus coloca essa palavra mais uma vez, falando: oh, preste atenção, porque ele enviou o Espírito Santo. Agora os apóstolos tinham poder, e Jesus ele começa a entrar, a direcionar aquele povo em oração. É o momento que ele fala: peraí, agora vocês receberam o Espírito Santo, agora vocês receberam a unção de Deus. E ele começa a falar, ele começa a direcionar. Agora ele começou a enviar. Então ele enviou Pedro e João. E Pedro e João, ele chega no templo, ele passa pelo templo, e de repente aquele homem que está sentado ali há muito tempo, não foi há pouco tempo, a palavra diz que eram 40 anos que ele estava ali sentado pedindo o que? Esmola. E quando ele chega, e a palavra diz que era 3 horas da tarde. Para nós, 3 horas da tarde, a gente fala que é a hora da misericórdia de Deus. É a hora que Deus ele age através da sua unção. Ele age em qualquer hora, mas Santa Faustina diz que era o horário da misericórdia, era às 3 horas da tarde. Era o momento que ela falava com Deus no jardim. Então, era o momento que ele subia no templo. E quando ele chegava no templo, ele passa por aquele homem. Imagina quantas vezes Pedro, João, até mesmo Jesus que subiu no templo, passou por aquele aleijado. E aquele aleijado estava ali. A palavra diz que ele era 40 anos aleijado. Então, era um aleijado de nascença. Então, ele nasceu aleijado, ele nasceu com essa deformidade. Se nós entendermos, quando as pessoas nascem com enfermidades, quando as pessoas nascem com uma paralisia, dificilmente ela vai andar de novo, mas algo grandioso tinha para aquele homem.
Algo grandioso tinha para aquele encontro. Aquele homem, todas as vezes, dava 3 horas, aquele homem era colocado, ou era colocado até mais cedo. As pessoas pegavam ele no colo, levavam ele ali, porque ali poderia ser o sustento dele, ali poderia ser o ganha-pão dele, ali poderia ser algo que ele fazia em prol para ajudar o seu familiar. Enfim, nós não sabemos, a palavra não diz por que ele pedia aquelas esmolas. Mas chega uma hora que nós precisamos entender que nós não podemos ficar pedindo esmola para Jesus, nós não podemos ficar pedindo esmola para Cristo. Quer cura? Não peça esmola, mas peça com o coração. Para de pedir esmola. Para de falar, Senhor, eu vou fazer, mas se o Senhor me dá, eu vou fazer isso, mas se o Senhor dá. Isso se chama barganha, isso não é nem esmola. E aquele homem, desde o ventre da sua mãe, ele já era aleijado, já era um coxo de nascença. Todas as vezes que colocavam ele no templo, ele estava ali na porta formosa fazendo o quê? Me dá uma moeda, me dá isso, me dá aquilo. E tem horas que a gente começa a fazer isso, pedir esmola para Cristo. E nós temos que parar com essa situação. Nós temos que pedir verdadeiramente a cura interior, a cura das nossas enfermidades, a cura dos nossos defeitos. Nós temos que falar, Senhor, antes de sair alguma palavra da minha boca, que seja orientada, que ela seja convertida em bênção antes dela sair da minha boca, porque o que sai da boca não tem como voltar para a boca. E de repente, o que ele queria? Ele estava ali para pedir o quê? Esmola. E aquelas pessoas entravam, passavam, estavam o tempo todo passando ali, mas já estavam acostumados com a esmola daquele homem. E tem horas que nós acostumamos. Quando a gente vai no templo, quando a gente vai na igreja, a gente vê com frequência as mesmas pessoas. Às vezes a gente vê pessoas com deficiência, mas aquelas pessoas estão indo em busca de uma cura, não de uma cura da sua enfermidade, mas estão buscando o interior, porque a glória é eterna. Ele está buscando algo de interior para estar próximo do reino de Deus. Creia e será salvo tu e tua casa. Imagina, aquele povo estava em oração, era horário de oração, mas não tinha hora, era cedo, à tarde, na hora do almoço, o momento todo era oração naquele templo, e de repente aquele homem estava ali, mas aquele homem já estava acostumado. Todo mundo que passava por ele falava, aquele é um mendigo aleijado ali, aquele ali é um mendigo, aquele ali, já estavam acostumados a ver aquele mendigo, já era familiarizado. A palavra diz, não diz o nome dele, mas já estava acostumado a passar por ele. E a turma via e falava assim, peraí, já aquele ali, né, já era familiarizado com até desprezo, passava, não vou dar nada, ele só quer esmola. Mas, um dia, esse homem, como cada um de nós, teremos um encontro pessoal com Jesus. Vai ser a hora de nós chegarmos até Ele e pedir para Ele, estender a mão para Ele, fitar aos olhos a Ele. E aí é o momento da glória. Só que aquele homem já estava acostumado, já era aleijado desde o nascimento, 40 anos passando por esse sofrimento, 40 anos sendo arrastado ali para aquela porta, 40 anos fazendo a mesma coisa, já era família. E tem hora que a gente
acostuma. Tem pessoas que vão na igreja, já é até familiarizado. As pessoas já até falam, o padre já conhece. Ah, aquele ali é o João, ah, aquele ali é o Mané, ah, aquela ali é a Maria, aquela ali é tal, ah, aquela ali vem toda segunda-feira, senta ali naquele mesmo banco. Então já está acostumado com isso. As pessoas já estavam acostumadas a carregar ele. Só que pessoas sem espírito não tem como alcançar graça. Só que receber, não saia de Jerusalém enquanto não receber o poder que vem do alto. E essa era a ordem de Jesus. Muitas das vezes nós, quando não recebemos o Espírito Santo, ficamos cegos pelas necessidades do próximo, ficamos cegos pelas necessidades do outro. Às vezes não vemos o sofrimento dos outros, às vezes não temos contato com as enfermidades do outro. Quando nós não recebemos, não estamos em oração, não recebemos a graça de Deus, que é o Espírito Santo, nós ficamos cegos, ficamos com o olhar, com o olho vedados de escamas. E para tirar essa escama, somente com o Espírito Santo de Deus e oração, como Ananias chegou para Saulo e impôs as mãos. E tem hora que nós temos que começar a sair desse conforto e voltar à essência de Pentecoste, de imposição de mãos, de colocar as mãos e orar e falar, peraí, vou orar com ousadia, porque hoje Deus vai operar, e hoje Ele é o Deus de operação e maravilhas, Ele vai fazer isso. Então precisamos mudar o nosso contexto de igreja, de grupo de oração, de servos de oração. Precisamos mudar isso. Sem o Espírito Santo, muitas vezes nós ficamos cegos para as necessidades dos outros que estão aonde? Que estão ao nosso redor. E o Espírito Santo, ele abre os nossos olhos espirituais. Ele abre os nossos olhos para nós vermos, entendermos a graça. Ele nos dá dons, talentos. E muitas pessoas enterram os seus talentos e deixam ser ofuscado por eles, porque eles não querem mais ver, eles fecham os olhos para ver a graça acontecer. E vendo Pedro e João entrando naquele lugar, ele pediu-lhe que desse uma esmola. A pergunta é, por que ele não pede a cura? Por que ele não pede uma graça de Deus? Ele quer o quê? Esmola. Por quê? Porque ele já estava acostumado com esmola. Ele já não queria mais cura. Não tinha mais esperança. E quantas pessoas não têm mais esperança? Às vezes tem uma enfermidade, tem um câncer, tem algo assim direcionado, uma depressão, crise de ansiedade, às vezes é um transtorno mental, mas aí a pessoa está pedindo que esmola, não quer cura. Estão pedindo esmola. E de repente, ele pega e fala, peraí, estende a mão. Estende a mão. E nós não podemos ficar só com a mão estendida esperando a esmola. Nós esquecemos de outras necessidades. Aquele mendigo, aquele coxo que estava ali 40 anos, ele já esqueceu de suas necessidades. Ele já nem sabia mais. Ele nunca andou. Então ele já não tinha mais isso. Mas Pedro, fitando os olhos, hoje ele fita os olhos em você nessa noite e diz assim, olha para nós, Pedro e João, ele fala, olha para nós. Porque o Espírito Santo já abriu os olhos de Pedro e João em Pentecoste. Já não estão pensando mais que eles estão embriagados. E de repente, este mendigo esteve neste momento, neste local, por vários anos, e depara com aquela situação, por não enxergar
Este mendigo, todas as vezes que passava, Pedro passava, todos os discípulos passavam, mas não tinham olhos espirituais para enxergar a necessidade daquele mendigo. E de repente, quando ele olha para aquele mendigo, ele olha e ele fala: peraí, eu vejo algo de bom nesse mendigo. E aquele mendigo: me dá esmola, me dá esmola, me dá esmola, porque já estava acostumado com esmola, não queria mais cura. Imagina, às vezes ele estava com tanta necessidade de ir para o templo, mas ele não queria ficar na porta do templo, ele queria entrar para dentro do templo, mas só que ele precisava de quê? De esmola. De esmola. E nós estamos ainda procurando esmola na igreja. E Pedro e João passaram por diante dele, prestando atenção. Mas o mendigo, havia muitos em Jerusalém. Imagina quantos mendigos tinham em Jerusalém. Quantos mendigos estavam em Jerusalém? Betesda estava lotado, todos esperando o agir das águas. Quantos mendigos tinham ali, quantos coxos não tinham ali, mas na porta de Formosa só havia aquele mendigo, só havia aquele coxo que estava ali há 40 anos. Agora olharam para ele, e eles não eram mais os mesmos. Pedro e João já não tinham mais as mesmas características. Pedro e João já brilhavam a essência do Espírito Santo. Pedro e João já tinham o poder em suas mãos. Eles viram algo em comum naquele homem. Ele já tinha recebido o Espírito Santo de Deus. Ele já tinha recebido a graça de Deus. E de repente, ele vê as necessidades daquele homem. Ele queria receber algo, mas ele só recebia esmola. Mas Pedro e João viram a essência dele, viram o interior dele. Olha, quando Samuel é enviado à casa de Jessé, ele chega lá e fala assim, Deus fala para Samuel: Samuel, você está vendo o exterior, eu preciso ver o interior. E era o que Pedro viu quando olhou aquele homem pedindo esmola, necessitando de esmola, precisando de esmola. E você e nós estamos ainda necessitando dessas esmolas. Nós estamos indo na igreja em busca de esmola. Não, nós temos que ir em busca do poder, da ousadia. E aí, de repente, ele diz: espera aí, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou de graça. Eu estou dando de graça para você nessa noite. Eu estou dando de graça para você na sua casa. Eu estou dando de graça para você. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus o Nazareno. Levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Se você tem uma enfermidade hoje, eu estou te dando de graça em nome de Jesus. Levanta-te e anda. Se você tem um problema de depressão, problema de ansiedade, eu estou dando de graça para você em nome de Jesus. Levanta-te e anda. Hoje Deus, Ele quer curar o nosso coração. Ele quer curar as nossas enfermidades. E os discípulos reconheceram que tinha esse recurso pessoal. Eles reconheceram, o Pedro e João, eles reconheceram: espera aí, nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos o poder de Deus, então nós temos que dar para ele essa graça. E de repente, estende a mão.
Olha só, Jesus estendendo a mão para você no leito de hospital, estendendo a mão para você no cárcere, estendendo a mão na sua enfermidade, estendendo a mão nos seus problemas e nas suas dificuldades e dizendo para você: levanta-te e anda, em nome de Jesus. O poder de Deus para curar. O que eu tenho é o poder de Deus para te curar. Olha Pedro falando lá do seu íntimo do coração. O que eu tenho é o poder de Deus para te curar. E ele lança essas palavras poderosas no coração daquele homem, daquele mendigo que estava ali na porta de Formosa. O Espírito Santo de Deus, ele tem o suficiente para nós. Ele dá o Espírito por medidas a cada um de nós. Só que nós precisamos dessa ousadia, de dar um passo na fé, de falar: peraí, eu quero receber agora em nome de Jesus. Eu recebo essa graça, eu recebo essa cura, eu recebo essas palavras em nome de Jesus. Mas receba com ousadia. Receba com ousadia. Dá um passo nessa fé. E tomando pela mão direita, levanta. Logo os seus pés, olha só, os seus pés. Ele era aleijado. Seus pés já começou a dar sinais. E de repente, o mendigo já começou a levantar os seus pés. Levantou, já começou a levantar. E de repente, por quê? Ele pedia esmola porque ele tinha medo. Imagina, 40 anos sem andar. E agora, do nada, ele vai começar a andar. Ele vai começar a andar. Porque ele recebeu o poder do alto. Ele recebeu a glória de Deus através de Pedro e João. Mas agora ele vai andar. Deus, ele não fez nada. Ele não fez nada, não agiu em nada enquanto Pedro não estendeu a mão. E hoje eu estou estendendo a mão em nome de Jesus. Se você quer, receba a tua graça em nome de Jesus. Este é o padrão de todo o Novo Testamento. Deus não dividiu o Jordão. Olha o que fala lá em Josué 3. Deus não dividiu o Jordão até que o sacerdote entrou na água do Jordão. Porque Deus, ele só vai se manifestar enquanto você tiver ousadia de falar: pera, em nome de Jesus, levanta-te, anda. Levanta-te, pega a tua maca e anda. É isso que Deus quer, ousadia na oração. É isso que Deus quer nos grupos de oração, ousadia. Ele quer uma oração concisa, uma oração sincera, uma oração de coração, de fervor do Espírito Santo, para que a graça aconteça. Os grupos de oração não estão dando frutos porque não tem mais ousadia do Espírito Santo. As pessoas têm medo. Recebe o poder que veio de Deus em Pentecoste, mas agora tem medo de entregar. Está enchendo a taça, mas não está esvaziando. É isso que está acontecendo. E no livro de Josué ele fala: enquanto não entrou na água, não dividiu as águas. Temos que voltar a ser ousado na oração. Temos que voltar a ser ousado de clamar o Espírito Santo e poder na graça. É Ele que vai curar, é Ele que vai fazer, não é a gente que vai fazer. Mas por isso nós temos que ser ousado, levantar a mão e clamar a força que vem do alto. Somente o Espírito Santo que vai reviver a igreja, que vai reavivar a igreja. É Atos Apóstolos
Pentecostes. Ele entrou no templo andando. Imagina, todo mundo que olhava aquele mendigo, todo mundo que via aquele mendigo, falou: peraí, não era ele que estava na Porta Formosa, aleijado, mais de 40 anos, mas agora ele está andando. E todo o povo começou a andar e a louvar a Deus, falar: milagre, é milagre, é milagre. E é isso que nós temos que ver na igreja, viver nos grupos de oração, viver milagres, viver ousadia no Espírito Santo. É trazer de novo o Pentecoste, os frutos, os talentos, os dons, os carismas, para que nós podemos testemunhar Jesus Cristo, para que nós podemos testemunhar a graça de Deus, perdão. Eles conheciam. Eles estavam sentados ali pedindo esmola. Eles estavam ali e de repente agora aquele homem entra na Porta Formosa. Ficaram cheios, ficaram tudo apasmados, ficaram tudo atônitos, porque viram a graça acontecer. E de repente tudo aquilo começou, de repente tudo aquilo aconteceu. E nós ali falando: mas o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Mas viram aquele homem que estava ali, que recebeu a graça de Deus. E de repente aquele homem chega, correndo. Começou a correr dentro do templo, porque a vontade dele era 40 anos ali pedindo esmola, mas a vontade, o coração dele falava muito mais alto, que ele queria estar lá dentro do templo, recebendo a oração dos sacerdotes. É para lá que eu nunca mais quero sair. É para onde você tem ido e nunca deixado de ir. Era lá que eu queria estar. Era lá que eu queria estar. Pessoas que admiravam eles, ficaram cheios de espanto. Porque aquele homem já não vai mais pedir esmola. Aquele homem vai correr atrás dos seus objetivos. Aquele homem vai ir atrás dos seus sonhos. No primeiro sermão, a palavra diz que Pedro em Atos 1, quando ele fala que não estava embriagado, ele arrasta 3.000 pessoas que foram salvas. Mas agora, nesse segundo sermão, aonde ele fala assim: homens da Judéia, eles não estão embriagados. 3.000 pessoas foram salvas. Mas agora, quando ele fala, ele não começou a pregar, começou a falar desse homem. Aquele homem não largava mais ele, não ficava andando atrás dele, porque aquele homem era um reflexo do testemunho da graça de Deus. E ele atraiu 5.000 novos convertidos. Por um encontro de poder, por um encontro de graça, por um encontro de glória. Porque ele deu. Eu não tenho ouro nem prata, mas eu tenho poder. Eu tenho poder. Então eu lhe dou, em nome de Jesus. Levanta-te e anda. Olha a autoridade de Pedro. Pedro, ele teve essa oportunidade de pregar. Muitos foram evangelizados. E quando nós pregamos no poder, na ousadia de Deus,
as portas se abrem. Você está pregando aqui hoje, amanhã você vai estar pregando na outra igreja, mas amanhã você vai estar pregando na outra igreja e vai ser sinais de maravilha, aonde você colocar os pés. Olha só a promessa de Deus: Moisés, tira a sandália, aqui é solo santo. Aonde você colocar a sola dos seus pés será um lugar abençoado, aleluia. Então ele está falando, não adianta ficar pregando a palavra de Deus como pérolas jogadas aos porcos. A palavra de Deus tem que ser concisa. Olha o que Pedro fez: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu recebi do alto, eu recebi em Pentecoste o poder de Deus, aonde eu vi aquelas pessoas todas falando, atônitos, para um falava da Antioquia, outros falavam judeus, outros falavam na Mesopotâmia, mas era aquele povo que estava tudo misturado, mas eu entendia em uma só voz o que eles falavam, e de repente eu recebi essa graça, e agora eu estou te dando. Então, se você recebeu de vida, desvazia o copo, pois o povo, ele quer renovo. O povo, ele está querendo a manifestação da graça de Deus. O povo está em busca de cura e libertação. O povo está em busca de milagres. O povo está em busca de batismo no Espírito Santo. O povo está em busca de repouso. As igrejas, acabou o repouso do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque esfriou. Porque já não tem mais ousadia, já não tem mais direção, já não tem mais foco, já não tem mais a palavra de Deus. É muito testemunho repetitivo, é muito testemunho que já saíram do encontro de Deus, já não tem. Acabou o testemunho, é os milagres que vão acontecer. Quem vai arrastar as pessoas para a igreja é o testemunho das pessoas que foram curadas, é o testemunho das pessoas que tiveram a cura, é testemunho, é eles que tem que vir, mas você tem que continuar na palavra de Deus, tem que continuar na pregação de Deus. É Ele que faz a cura, a palavra, o verbo, é Ele que vai fazer o milagre. Você será somente instrumento, mas seja instrumento na ousadia, seja instrumento na palavra, seja instrumento na graça de Deus, porque quando Pedro chega, ele passa por aquele homem, ele já tinha passado muitas vezes por aquele homem, só que de repente ele já tinha recebido o poder, e quando você recebe o poder, você começa a ver as pessoas diferentes, você começa a ver situações diferentes. Qualquer palavra que soa no seu ouvido vira uma pregação. Qualquer palavra que entra no seu coração começa a misturar, fazer um fogo aqui dentro, um fogo consumidor que você fala, isso pode sair uma pregação, isso pode dar uma pregação em tal lugar, uma pregação em tal lugar, uma pregação. Aí suscita a oração, para que cada igreja precisa de oração para uma palavra de Deus. Não é chegar lá e dar a palavra de Deus. É isso que ele está falando. Hoje eu posso te dar, porque eu recebi do alto, eu recebi o poder do Espírito Santo, eu fui batizado, eu fui obediente. Ele foi obediente às palavras de Jesus na sua assunção. Ele falou: peraí, eu não vou porque ainda não estou preparado, mas agora eu estou preparado. E de repente ele passa por aquele homem, ele passa para aquele coxo, ele fala: peraí, eu vi algo diferente nele. Ele está pedindo esmola. É muito pouco para mim. Eu vou fazer mais. Eu vou fazer mais do que dar uma esmola para ele. Eu vou mostrar para ele o que Jesus faz.
Eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, eu recebi de Jesus o poder e a graça, e agora eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E hoje Ele está falando para cada um de nós. Levanta-te e anda. Muda o seu ministério, muda o seu jeito de ser, muda o seu jeito de agir. Ousadia na pregação, ousadia na palavra. Para de ser mesmice, começa a viver um mundo espiritual diferente. Começa a ser ousado na palavra de Deus. Porque aqueles discípulos, eles foram ousados na palavra de Deus. Ele testemunhava a Deus com fervor. Estevão, mesmo pedrejado, ele prostra e olha para o céu. Pedro, além de negar Jesus 3 vezes, fez tanta coisa errada, mas ele andou sobre as águas. Paulo, ele queria algo maior, que era chegar em Roma. Então ele apanhou, ele passou pelos seus martírios, mas ele chegou e pregou a palavra de Deus. E você, irmão, o que você está pregando? O que você está pregando, irmão? Cadê a ousadia? Cadê o fogo de Pentecoste? Cadê o batismo no Espírito Santo? Nós temos que pedir o sobrenatural para Deus. Nós temos que sair desse conforto. Nós temos que sair desses testemunhos repetitivos. Você vai nas igrejas, é o mesmo testemunho. Passou-se 10 anos, é o mesmo testemunho. E a Bíblia está sendo deixado de lado. Deus está sendo deixado de lado, porque o seu testemunho está sendo maior do que a palavra de Deus. E como que vai ter sinais de maravilha? Não vai ter sinais de maravilha assim. Porque Deus, ele tem que ser o centro de todas as coisas. Você é apenas um objeto na mão de Deus, mas usa com a palavra de Deus. Fala de Deus. Fala de Deus ousadamente, oportuna e inoportunamente. Fala da palavra de Deus. É isso que Deus quer que nós façamos. Ele quer que nós sejamos ousados na sua palavra. Ele quer que quando a gente impor as mãos, as pessoas sintam o seu poder, que as pessoas tremam, que as pessoas repousem em nome de Jesus, para a libertação acontecer. Depois de orarem, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra com ousadia. Não falava de qualquer jeito, eles eram ousados na palavra. Ei, acorda, pregador. Ei, acorda, desperta tu que dormes. Quer pregar a palavra de Deus? Pega Efésios, desperta tu que dorme, mas ainda está dormindo, porque não tem palavra de Deus. A palavra de Deus, ela muda a toda hora. Se você pegar, se eu for pregar essa palavra de Atos, de Atos 3, do 1 ao 9, Atos 3, do 1 ao 10, ela vai mudar. Ela vai ter outra direção. Mas aquele homem que estava na Porta Formosa há 40 anos, ele vai continuar sendo aquele homem que está há 40 anos, mas agora ele já não está mais
aleijado, agora ele está correndo no templo, agora ele está correndo atrás de João, agora ele está correndo atrás de Pedro, agora ele está testemunhando o que aconteceu na vida dele, agora ele está direcionado na palavra de Deus, porque ele acreditou. Eu não tenho ouro nem prata, mas aqueles dois homens eles chegaram e de repente eles estenderam, eles fitaram os olhos sobre mim e de repente eu olhei naqueles olhos dele, eu vi que não eram olhos iguais, humanos, era um olho sobrenatural, era um olho de carisma, era um olho de Deus olhando por mim, de misericórdia, falando para mim: eu recebi o poder do céu e agora eu vou te dar. Eu não tenho ouro e nem prata, mas agora eu estou te dando em nome de Jesus. Levanta-te, anda. E de repente os meus pés começaram a tremer, os meus pés começaram a mexer e de repente meus pés que não tinha mais nada, o meu joelho começou a funcionar e de repente todas as minhas junções da parte inferior começou a mexer e de repente eu fui levantando e ele falou ainda: pode pular, pode correr, pode fazer, porque você está curado e agora vá e não conte para ninguém. Olha só, e não precisou aquele homem contar. Aquele homem andou, aquele homem caminhou, aquele homem correu e todos ficaram atônitos, todos ficaram perplexos, todos ficaram assim: peraí, mas aquele ali não era o aleijado da Formosa? Aquele ali, porque já era família, já estava acostumado, as pessoas passavam por ali para dar para ele a esmola, e quando você está dando esmola, a cura não acontece. Começa a dar a palavra de Deus, começa a dar comida, começa a falar para ele: peraí, quem pode curar? Esmola eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, a palavra de Deus. E você vai ver os sinais de maravilha acontecer dentro da sua casa, dentro da sua igreja, porque hoje não está tendo milagres, hoje não está tendo batismo, hoje não está tendo repouso, porque a igreja se fechou, porque não temos mais pregadores com ousadia de clamar, de jejuar, de falar: peraí, hoje eu vou porque o Senhor me enviou, e nem se prepara, não ora, não vai buscar, e aí começa: eu não tenho, mas não vai ter nada, não vai ter nada. Não vai ter nada. Sabe o que vai acontecer? O povo vai entrar na igreja e vai sair da igreja do mesmo jeito. Não tem mais profecia. Às vezes a pessoa fica assim: peraí, mas porque você contou da minha vida para ele? Você contou? É isso que tem que acontecer. É você chegar na pessoa e falar o que está acontecendo na vida dela, porque através do Espírito Santo é ele que vai falar, não é você que vai falar. Mas se você não se entregar, se você não ter uma vida de oração, você não vai receber essa graça. Vai ser o mesmo testemunho da mesma coisa. Vai passar ano, vai viver ano, vai passar ano, vai passar ano, e o testemunho vai ser a mesma coisa. E aí, só vão na igreja os status, só vão na igreja as pessoas que é amiga, só vão na igreja as pessoas que realmente estão em busca da palavra de Deus, em busca de quem? De Cristo na cruz. Eu não venho mais pela pregação, eu venho pela cruz. O que Jesus pregava no templo? O que Jesus pregava no templo? Era a palavra de Deus. Era a palavra de Deus. Então, vamos voltar para a palavra de Deus. É ela que vai curar. É ela que vai restaurar. É ela que vai fazer os milagres, os sinais de maravilhas dentro da igreja. Por isso, nessa noite, eu quero orar por você. Eu quero que Deus possa falar em nosso coração através da sua palavra. Senhor Deus, Pai de misericórdia, eu venho na tua presença, Senhor, nessa noite, para que o Senhor desça a cada pregador, a cada ministeriado, a cada pessoas que pregam, que levam, anunciam a tua palavra.
Que o Senhor dê para eles, cada um deles, ousadia na tua palavra. Que o Senhor derrama sobre ele um novo Pentecoste, um renovo espiritual. Que o Senhor possa fazer na vida de cada um sobrenatural. A cada pregação, a cada oração, a cada mensagem que eles for levada, que eles levam com ousadia, que eles levam com o coração, que eles levam a palavra, que saiam lá de dentro com o poder recebido em Pentecoste. Senhor, o Senhor disse que não eram para nós sairmos, para nós evangelizarmos enquanto o Senhor não voltasse, mas agora o Senhor já voltou, agora o Senhor já nos deu. Então, Senhor Jesus, nos renova com esse espírito de ousadia, nos renova com esse sobrenatural de Deus, nos renova com esse novo Pentecoste, mas faça nós, pregadores, anunciadores da palavra, que seja cheia, repleto do Espírito Santo de Deus, que nós possamos levar a cada mensagem, a cada situação, a cada igreja, a tua palavra, a cada igreja levarmos Jesus, o Senhor que cura, que restaura e que liberta. É o Senhor que faz os milagres, é o Senhor que levanta, é o Senhor que cura leproso, é o Senhor que faz o cego enxergar, é o Senhor que faz o paralítico andar. Então, Senhor Jesus, que tudo isso eu lhe entrego para a glória e honra do teu santo nome, e que assim seja. Amém. Levanta-te e anda, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, e que assim seja. Amém.